É sempre uma alegria e, acima de tudo, é uma bênção de Deus chegar até aqui, encontrar você se encontrar conosco para vivermos essa semana da Quaresma, caminhando, né, nessas práticas quaresmais. É muito bom, né, Zezinho? É graça de Deus nas nossas vidas, né? Muita graça de Deus e perseverança nossa, não é? Juntos aqui nós estamos rezando, aprendendo, fazendo os exercícios e nos comprometendo com Ele. Mas acredito que o assunto, os temas que nós estamos abordando aqui tem nos preenchido, tem nos ajudado e tem nos feito crescer. Então, vamos juntos crescer cada vez mais na fé, na esperança, na caridade, junto de Deus. No jejum, na penitência, na oração, caminhar. Nós estamos caminhando para frente, um passo de cada vez, mas sempre um passo à frente. É assim que nós vamos viver essa terça-feira, né, da nossa Quaresma, no nosso retiro quaresmal. Vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo que Ele nos abençoe, pedindo que Ele derrame sobre nós a graça e a força do Espírito Santo, pedindo que Ele nos ajude nessa caminhada, pedindo que o Senhor venha em nosso socorro e dizendo a Ele que nós queremos sempre abrir o nosso coração para Ele. Então, assim, nós vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Terça-feira nós vamos conversando essa semana, o tema é pecado. A gente já viu um pouco ontem sobre o que é pecado, os tipos de pecado, se existe pecadinho, pecadão, por que a gente fica ali caindo sempre no mesmo pecado, tem pecadinho de estimação, tudo isso a gente já viu ontem, né? E hoje nós vamos conversar mais diretamente sobre o pecado mortal, o pecado venial e o pecado contra o Espírito Santo. Zezinho, a gente precisa entender o que é cada um, né? Para que nós possamos identificar na nossa vida quais pecados nós estamos cometendo, que tipos de pecado nós estamos cometendo, até para poder, com arrependimento, nos aproximarmos da Santa Confissão, não é verdade? É verdade. Então, nós dizíamos ontem que existem, então, dois tipos de pecado, não é? O pecado original e o pecado atual ou pessoal, que é esse que a gente comete enquanto indivíduo, não é? E hoje nós vamos então falar sobre essa classificação
que é o pecado venial ou leve, e o pecado grave ou mortal, e também abordar o tema que é tão falado e comentado e que muitas vezes a gente não está por dentro, que é o pecado contra o Espírito Santo. Começando então pelo pecado venial ou leve. O pecado venial ou leve é aquele que nós cometemos. Ele pode ser cometido de plena consciência e consentimento, ou às vezes sem consciência e sem consentimento, mas é um pecado de matéria leve. Bom, esse pecado, ele não nos priva da graça de Deus e nem condena ao inferno, mas ele impede a nossa caminhada, ele impede a nossa alma de se aproximar de Deus, não é? E além de tudo, ele nos leva aos vícios, ao vício do pecado, não é? A escravidão do pecado, nós podemos dizer. Ao relaxamento, de achar que eu só cometo pecados leves, então eu relaxo na minha fé, e aí eu acabo me esfriando nesse amor de Deus, e consequentemente isso me leva a cada vez mais piorar nos tipos de pecado ou até mesmo na quantidade. Bem, o pecado venial, você pode estar perguntando assim, mas Zezinho, fala para mim quais são e alguns tipos então do pecado venial, não é? O pecado venial de pensamento. Nós pecamos muito quanto ao pensar. A gente julga as pessoas só de olhar, de ver, não é verdade? O pecado do desejo, desejar as coisas ou pessoas dos outros, não é? O pecado de fazer ou de omitir e não fazer algo que foi direcionado a você, que é sua obrigação, ou ainda fazer ou não fazer algo contra a lei de Deus. Então, em matéria leve, todas essas coisas nós podemos considerar então como pecado venial. Então isso significa que para eu fazer um exame de consciência, eu tenho que pensar nessas situações que você falou. Importante aquilo que o Zezinho disse, que o pecado venial leve, ele pode ser com consentimento, né? Isso que você disse, com consentimento e com consciência. E com consciência. Tem coisa que a gente faz, às vezes a gente faz uma fofoca e a gente sabe, a gente fez com consciência e a gente quis fofocar, falar mal do outro e assim por diante. Exato. Mas às vezes a gente comete algum pecado e depois a gente, às vezes pensando, rezando, ou a gente depois que fez, que falou, a gente fala, puxa, não devia ter falado, não devia ter feito, por que que de novo, né, eu caí nesse pecado? Então, é assim, às vezes a gente quer mesmo, né, em relação, por exemplo, às vezes eu olho lá um doce, e eu falo, não, eu vou comer, eu sei que eu não posso, que eu tenho um problema de saúde, mas eu vou comer, eu quero comer. E tem hora que, às vezes, por exemplo, quando quarta-feira de cinzas tem uma penitência de carne, você não é para comer carne, e aí você se esqueceu e aí comeu nisso. Não é pecado, porque não teve um consentimento, né? Não teve uma consciência daquilo que a gente fez. Porém, é pecado. E olha o que você disse. Ele impede o nosso crescimento espiritual. Aqui talvez é onde a gente fica patinando. A gente não sabe, fica pensando, mas por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu não sinto, né, a presença de Deus? Por que eu não tenho dons carismáticos, por exemplo? Por que a minha oração às vezes ainda é muito superficial? Por que eu ainda não sinto Deus falando comigo, Deus tocando em mim? Certamente é porque nós estamos aí patinando na nossa vida pecaminosa, né? E aí nós não estamos privados da graça de Deus, mas a gente está um pouquinho distante dele, né? Distante, deixando de crescer com maior rapidez. Por isso, né, que é sério o pecado venial. Certo. Mas tem um pecado mais sério. Sim, nós temos o pecado mortal. O pecado mortal, ele é chamado de mortal ou de grave. Então, ele envolve 3 fatores. E aí são fatores que a gente, olha, é de plena consciência. Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? É de pleno consentimento. Eu sei que está errado, mas é que assim mesmo eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí é matéria grave.
ou seja, estou ofendendo a Deus, ou o meu irmão, ou a mim mesmo, ou os mandamentos da lei de Deus. Então eu já sei que é uma matéria grave. Isso então é uma matéria mortal ou grave. Então nós expulsamos Deus de nós. Nossa, olha. Olha, é isso. É sério. Pecado grave, ele expulsa Deus de nós. Nós perdemos a graça santificante. Por isso, o pecado é a desgraça maior que existe no mundo. Pecar então gravemente é atuar contra a vontade de Deus. É atentar contra a sua glória. É ofender aquele que é infinitamente bom. É privar-se da graça de Deus. É submeter-se à escravidão do diabo. É converter-se em candidato ao inferno. Meu Deus, olha. E a gente às vezes comete. Você vai daqui a pouquinho dar alguns exemplos, né, Zezinho? A gente comete. Pois é. São Domingos Sávio, né? A gente sabe que tem até uma música e a palavra-chave dele era antes morrer do que pecar. É isso. E aí, quando é que se faz? Quais são os pecados então mortais que nós podemos dizer? Pensar também, pensar coisa grave, pensar coisa pesada, né? Pensar coisa muito maior, porque nós também falávamos que no venial também existe o pensar, mas tudo aqui em maior proporção. Mais grave. Desejar também, dizer também, fazer também, omitir também, né? Mas sempre então em matéria grave, sabendo o que se quer, querendo, né? Essa matéria grave, tendo conhecimento, tendo liberdade para fazer ou não. Então, a consciência nos acusa. Ela acende a luzinha vermelha. É Deus falando conosco, porque nós somos o único ser criado por Deus que Ele fala diretamente. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. A luzinha acendeu, você breca, volta atrás, né? Porque você sabe que você está indo para o lugar errado. Bom, alguns testemunhos bíblicos, né, nos diz assim, quem comete o pecado é escravo. João nos diz isso no capítulo 8. São Pedro diz assim, cada um é escravo daquele que o domina. Olha, se você tem um pecadinho de estimação aí que te domina, você é escravo dele. É verdade. Você é escravo dele. Olha o que São Pedro diz ainda. Como é o diabo quem vence o homem, induzindo-o a pecar, quem comete então o pecado mortal fica submetido à servidão de quem? Do diabo. Meu Deus. Olha como é sério. Olha como é sério. Então, resumindo, ele finaliza assim, aquele que comete o pecado é o diabo. É sério, né? Mas para tudo isso, Deus sempre nos dá as graças, Deus sempre, não é? Nos perdoa. E aí que é bonito. Independente daquilo que você fez, se você se aproximou diante de Deus, fez uma perfeita contrição, você já está perdoado. Já está perdoado, não é? E existem situações que é assim. Se você cair num acidente agora em pecado mortal, mas você, num acidente, você na hora da sua morte, você fez uma perfeita contrição, é como se você tivesse chegado diante de Deus e arrependido totalmente, você é perdoado. É a misericórdia. É a misericórdia de Deus. Agora, quando nós temos tempo, sim, esse perfeita contrição existe e você está perdoado, mas é preciso depois confessar com o sacerdote. Pecado mortal só é apagado através da confissão, claro que com um sincero arrependimento. Sempre, né? Com um sincero arrependimento, senão o pecado nunca é perdoado. E você tem assim alguns exemplos aí para dar pra gente? Vamos lá então, alguns exemplos de matéria grave, de pecado grave, não é? Não crer em algo ensinado por Deus ou pela igreja, ou cultuar outros deuses. Olha, isso é sério, porque quando a igreja nos fala do uso dos anticoncepcionais, do uso da camisinha, é algo ensinado pela igreja, pela doutrina da igreja, né? As pessoas instituídas por Deus para serem a nossa salvação aqui embaixo, nossa guarda, nossa direção, e a gente vai contra, nós estamos pecando.
blasfemar o nome santo de Deus, da Virgem Maria, dos santos, olha, blasfemar contra eles, falar mal, fazer piada. Zombar, como a gente vê às vezes, né? Exatamente. Em redes sociais e tudo mais. Exato. Faltar à missa aos domingos e festa de guarda sem grave motivo, olha. Nossa, Jezinho, repete aí, faltar quando? Faltar na missa aos domingos, as festas de guarda, sem grave motivo. Então, quando eu não vou à missa ao domingo... A gente acha que ir à missa aos domingos, deixar de ir à missa não é pecado. É um pecado, porque é um mandamento de Deus. Tudo que é mandamento da igreja é mandamento da igreja. Mandamento da igreja, você vai contra, você pecou. Então, faltar à missa, principalmente porque estou numa festa, estou num jogo de futebol, estou com os amigos, estou cansado, estou com preguiça, é preferível você ir mesmo desta forma, com preguiça e cansado. Por isso que a gente lembra que naquele tempo de pandemia, onde nós não podíamos ir à Santa Missa, lembra que o Papa liberava, nós não podemos ir à missa na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, no Domingo de Páscoa, na Vigília do Natal, momentos que são dias de guarda, dias santos de guarda, né? Então, o Papa nos liberou, mas agora isso já acabou, né? Sim. Agora nós podemos voltar para a igreja. Qual mais, Zezinho? Matar. Suicidar-se. Olha, o suicídio também é um pecado mortal. Sério, Abortar. Hoje, quanto se fala do aborto, gente? Quanto a lei do aborto aprovada nos países. Quantos países aprovando. Rezamos para que no Brasil não chegue isso, não é? Isso é um crime abominável. Consentir em maus pensamentos, desejos, olhares, conversas, ações contra a pureza, contra a fidelidade e contra a transmissão da vida. Ou seja, pensou, desejou, olhou, quis, né? Contra a pureza, contra a castidade, contra a fidelidade, contra a transmissão da vida, às vezes, né? Eu quero casar, mas não quero ter filho. Olha, isso é contra a transmissão da vida, transgride um mandamento da igreja. Roubar é pecado, principalmente quando uma quantidade grande e importante. Porque aí torna-se grave, né? Porque torna-se grave. Caluniar ou difamar uma pessoa em algo grave. Caluniar, não é? Então tudo isso nós podemos considerar aí como exemplos de pecados mortais. O pecado mortal, como nós já dizemos, ele só se perdoa com a confissão ou com um ato de confissão imperfeito, não é? E que implica-se então em depois confessar o quanto antes. Já o pecado venial é aquele que nós já dizíamos que precisa de um arrependimento sincero, pode ser acrescido de maneiras piedosas, uma boa obra, uma oração, uma esmola, água benta, o sinal da cruz, mas também depois não dispensa mediante a confissão. Zezinho, tá bom, a gente já entendeu um pouquinho, né, superficial, mas a gente já foi entendendo a gravidade do pecado mortal e a consequência do pecado venial. Agora você vai falar rapidamente também sobre o pecado contra o Espírito Santo. É difícil de entender esse pecado. Muitos hoje, depois de adulto, ainda não se compreende ou faz confusão. E foi o próprio Jesus quem disse: aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. E sabe por quê? Porque Deus sempre está disposto a perdoar-nos. Mas, se nós não queremos, Ele respeita a nossa liberdade e não nos obriga a aceitarmos o seu perdão. Nesse exato momento, por você não ter disposição a receber o perdão de Deus, você já blasfemou contra o Espírito Santo. Você não confiou que esse Espírito Santo que está em ti poderia te salvar e te dar a liberdade e o perdão. Aí é que está o grande pecado. Então, Deus não perdoa pela nossa falta de disposição em receber o seu perdão. É um fechamento total. Fechamento total. É como se você estivesse chegando diante de Deus agora, fosse ali o teu juízo pessoal, você e Deus,
e você vai vendo ali os seus pecados passarem à sua frente, mas se você insistir, não, Senhor, o Senhor me perdoa, isso não foi por bem, isso aqui, olha lá, Ele está vendo que você está insistindo. Mas se você já ali, já fala assim, ó, eu sei que eu sou pecador mesmo, e você vira as costas para Deus. Ou se você, antes de querer ver o filme da sua vida, você já falar que você não é digno e você não quer o perdão de Deus, não acredita na misericórdia. Pronto, você já blasfemou contra o Espírito Santo e não merece, então, a graça da eternidade junto de Deus. E você tem alguns exemplos aí, Zezinho? Alguma coisa assim? Sim, pra gente poder nós temos alguns aqui também. Então, o primeiro dele é desesperar-se em alcançar o perdão dos seus pecados. Ai, eu não acredito que eu vou ser perdoado, eu acho que não vai dar certo. Não, eu não acredito. O meu pecado é tão grave que eu não acredito, eu não vou receber. Isso já é blasfemar contra o Espírito Santo. Você a gente se lembra de Judas, né? Sim. Judas não acreditou no perdão de Deus. Que ele poderia ser perdoado. É verdade. Bom, ou então você ir pelo avesso, presumir que sem cumprir os mandamentos de Deus, Ele vai nos salvar. Então você acha que relativiza tudo. Posso fazer tudo que Deus vai me perdoar. Posso fazer tudo. Aquele meu vizinho faz, a minha vizinha faz, o meu vizinho também, o meu outro também, eu estou vendo tudo igual. Por que eu vou ser diferente? Então, eu sei que Deus, porque Deus é misericórdia, Ele vai me salvar e vai me perdoar. Então, sim, isso também é blasfemar contra o Espírito Santo. Ter inveja da graça alheia. Você vê o que acontece na casa do outro, pessoas boas, pessoas que rezam, pessoas que merecem o bem, e você tem inveja. Ao invés de você buscar esse Espírito que está dentro de você, você fazer a mesma coisa, não. Você só despeja a inveja e o olhar nas coisas dos outros, mas não deseja fazer a mesma coisa, né? E obstinar-se ao mal. Virar mesmo do avesso e ser uma pessoa maldosa, só desejando o mal, praticando o mal. A gente percebe que é um pecado assim, de certa forma, mais difícil da gente cometer, né? Mas que pode fazer parte da nossa vida também, né? Com a graça de Deus, numa outra oportunidade, nós vamos poder, com mais tempo, né, esmiuçar um pouquinho mais desses assuntos, mas a intenção aqui é trazer pelo menos algo que possa nos despertar para olhar para a nossa vida, tá bom? Não precisa ficar olhando para a vida do outro, não. Olhar para a nossa vida e reconhecer os nossos pecados e aí nos aproximarmos, então, de Deus e receber essa graça. O nosso encontro é para dar um gostinho de quero mais. Não dá em pouco tempo assim esgotar todo o assunto, não é? Mas eu sei que você pode se aprofundar mais depois. Temos bons livros aqui e nós também temos bons temas para aprofundar ainda mais esses assuntos. Então, na presença de Jesus que nós estamos, né? Diante dessa verdade que foi nos colocada, diante daquilo que é a nossa vida, vamos pedir a Jesus nesse momento perdão. Dizer, olha, Senhor, me perdoa pelos pecados veniais que eu já cometi. Me perdoa, Senhor, por algum pecado mortal que eu já cometi e me ilumina para que eu possa realmente enxergar. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu me deixei levar pelos meus desejos, por todas as vezes que eu cometi um pecado por desejo, por consentimento. Eu sabia o que estava fazendo, mas nós te pedimos, Senhor, que o teu sangue e água que jorrou do teu coração aberto lá no alto da cruz possa se derramar sobre cada um de nós. Já ir nos lavando, Senhor, nos purificando, já ir nos libertando de todas essas amarras. Senhor, envia sobre nós também o teu Espírito Santo, para que, impulsionados por ele, nós possamos nos aproximar de vós, através do seu ministro, o sacerdote, e fazer uma confissão profunda. Que nós possamos nos aproximar da confissão e lavar a nossa alma, Jesus. Que o teu Espírito possa ir revelando para nós, porque é o desejo do nosso coração, revelando todos os pecados que já cometemos ou que temos cometido, para que, sendo lavados pela tua misericórdia, para que, sendo abraçados pelo Senhor, para que, sendo renovados pelo teu amor e pelo teu perdão, nós possamos caminhar daqui para frente em busca de uma vida nova. Reza assim comigo: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,
Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Que tudo isso que nós conversamos possa cair no nosso coração, né, Zezinho? E que a gente possa continuar adiante, viu, gente? Firme, porque às vezes um assunto mais assim, mais difícil, né, Zezinho? Pode às vezes falar assim, eu não quero nem continuar ouvindo. Não, é preciso continuar ouvindo, crescendo, aprendendo para progredir na graça de Deus, né, Zezinho? É isso mesmo, e nós temos muito para poder aprender, para podermos crescer. Isso. Crescer, nos aproximarmos de Deus e, consequentemente, da sua graça. É o tempo propício. Quaresma é o tempo propício para isso. Não desanime, não deixe que o tentador te atente e te faça parar no caminho, tá bom? Vamos junto. Precisou de ajuda na oração? Conta conosco, liga para cá. Também. Liga para cá, olha, eu estou fraco, não estou conseguindo, não sei o quê. Nós vamos tentar de alguma forma te ajudar. É verdade. Bom, falamos então em pecado mortal, venial contra o Espírito Santo. Qual será a penitência de hoje? Buscar o sacramento da confissão. Que bom, É olha isso. Já buscar o sacramento da confissão. Não espera mais para frente, não espera a confissão, como não espera nada, né? Faça um bom exame de consciência, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Faça um bom exame de consciência e busque o sacramento da confissão. E também faz o seu gesto concreto, tá bom? Manda alimento para cá, né? Traz aqui na nossa comunidade, traz aqui na capela. Você pode fazer um Pix 17991216148 é a chave, né? De alguma forma, o que você puder, traz esses alimentos aqui, porque tem muita família precisando e esperando. Se você tiver algum testemunho para dar, você pode mandar para o e-mail contato@caminhoseguro.com. 3 da tarde, segundo momento, né, do nosso retiro quaresmal no deserto com Jesus e Santa Faustina, através do Terço da Misericórdia. E amanhã, 5 da manhã, a gente se encontra, né, Zezinho? Pois é, 5 da manhã nós estamos aqui de novo, juntinho com você. E amanhã nós vamos começar a falar sobre os pecados capitais, o que é, qual a origem, e sobre 2 pecados capitais, a soberba e a avareza. A gente espera você amanhã. Vamos pedir a bênção de Deus, Zezinho? E assim nós terminamos então esse nosso momento pedindo a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos continuar pedindo do fundo do nosso coração? Convertei-nos, ó Senhor, e nós seremos salvos.